Olá, amigo da Novo Tempo, você é muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia, que está começando, está no ar. Que bom que a gente pode abrir a Palavra de Deus e podermos retirar informações tão importantes para a nossa vida, para a nossa experiência cristã, como tem sido nesta temporada aqui no programa, quando estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Nesta semana, nós vamos estudar sobre a conversão do apóstolo Paulo. Ele que era um perseguidor do cristianismo, passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Para conversarmos aqui sobre esse importante assunto do nosso manual de estudos, dois amigos que estiveram nas semanas anteriores estão de volta aqui com a gente. São os pastores Edson Schock e o pastor Gilson Brito. Bem-vindos aqui ao programa Lições da Bíblia. Mais uma vez é um prazer recebê-los, viu? Obrigado. Prazer para a gente, né, pastor Schock? É uma alegria enorme continuar estudando esse tema de Saulo, agora Paulo, né? É isso aí, muito bom. Privilégio. Ainda mais sabendo que é um programa que tem uma audiência tão boa. É verdade. Tão querido. Amém, amém. Pastor Gilson, vocês conhecem, é apresentador do programa Além dos Fatos? Vai ao ar todas as segundas e quartas? Segundas e quartas, às 10 da manhã, com reprise 10 da noite. Isso na TV e no rádio, sextas-feiras, das 10 às 11 da manhã. Que maravilha. O pastor Edson Schock não é conhecido na TV Novo Tempo em português como apresentador, mas como um visitante, já veio várias vezes aqui no programa, mas ele ajuda no programa Missão 360, como aquela pessoa que faz a parte final, o estudo da Bíblia, a aplicação, né, pastor? Em espanhol. Em espanhol, perdão. Eu falei em português? Não. Só faltaria complementar esse programa. Ok. Missão 360 em espanhol, que é o mesmo programa Missão. E é uma alegria ter o pastor aqui no time da Novo Tempo, em espanhol, fazendo ali a participação na missão. É uma alegria tê-lo com a gente, viu, pastor? Uma alegria também. Tomara todos possam captar o portunhol aí. É, a gente vai... Deus vai dando o dom da tradução. Muito bom. Gente, vamos fazer uma oração para começarmos aqui o nosso estudo. Pastor Schock, você pode orar para nós, por favor? Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado por esse momento que estudaremos Tua Palavra. Por favor, guia-nos, orienta-nos e estés conosco enquanto abrimos a Bíblia para também explicar aos demais estes temas. Amém. Em Tuas mãos colocamos nossas vidas, este programa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos direto para a palavra do autor com o pastor Wilson Paroski. Um dos eventos mais marcantes da história da Igreja Apostólica, sem dúvida nenhuma, foi a conversão de Paulo. Talvez o evento mais significativo depois do Pentecostes. Quem era Paulo? Paulo, ainda Saulo, era um inimigo da igreja, um inimigo da fé. Ele era fariseu, que estava absolutamente convencido de que a fé cristã era uma heresia e que precisava ser extirpada. O fariseu Saulo não conseguia harmonizar as reivindicações da fé cristã com aquilo que ele conhecia da religião judaica, porque Moisés dissera que todo aquele que morresse no madeiro seria maldito, e um maldito de Deus, e Jesus morreu no madeiro. Portanto, para Paulo, Jesus não poderia ser, ao mesmo tempo, o maldito de Deus e o escolhido de Deus como o Messias. E ele achava que esta heresia precisava ser extirpada. E Saulo se envolveu numa perseguição muito intensa dos fiéis. Estevão foi a sua primeira vítima, mas não satisfeito com aquilo, ele procurou o sumo sacerdote pedindo cartas de autorização, tornando-se um shalia, um apóstolo do judaísmo, para ir nas localidades mais próximas e ali prender cristãos e trazê-los para serem julgados em Jerusalém. E foi exatamente nas proximidades de Damasco que Deus o alcançou. Quando Jesus falou com ele, dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões, nós entendemos que o Espírito Santo já estava trabalhando no coração de Paulo. Talvez desde os momentos de seus diálogos, de seus conflitos com Estevão, o Espírito Santo já estava trabalhando no coração daquele fariseu duro, empedernido, daquele fariseu violento.
mas profundamente zeloso por Deus. E com sua conversão, ele agora pode investir todo o seu zelo, todo o seu esforço, toda a sua dedicação em favor do Evangelho. E a conversão de Paulo, como eu disse, foi o evento mais extraordinário da Igreja Apostólica depois do Pentecostes. Paulo se tornou o grande missionário da Igreja, aquele que levou o Evangelho ao mundo gentílico. Os gentios eram não-judeus. Paulo foi chamado para ser o apóstolo aos gentios e foi graças aos seus esforços que a igreja ultrapassou as fronteiras da Palestina, penetrou no mundo greco-romano e começou a fazer um grande número de conversos para o Senhor Jesus Cristo. E com esta introdução do pastor Wilson Paroski, nós já podemos começar aqui a nossa discussão nos estúdios com os nossos colegas pastores. Amigos, a conversão de Paulo foi meio que um assombro, né, para o cristianismo. Se vocês fossem cristãos naquela época, vocês iam recebê-lo com facilidade, de acordo com a personalidade de vocês, tá? Ou vocês iam ficar meio preocupados com a conversão dele? Eu sou baiano, mas a minha cidade, Vitória da Conquista, fica bem próxima à divisa de Minas Gerais. E mineiro é desconfiado. Apenas 110 quilômetros, e mineiro é desconfiado, isso mesmo. Então eu sou assim, baianeiro. Eu ficaria bem desconfiado em relação a Saulo. Né? Assim, devido ao fato de que foi algo muito radical, não é? Porque ele era, poderíamos dizer, um terrorista, né? Ele infundia realmente terror, não é? Ele tentava impor as suas ideias pela força. Não é? Então, a mudança foi muito radical. E a gente vê, de fato, no livro de Atos dos Apóstolos, que a princípio a igreja ficou assim meio reticente, né? Será que ele de fato está convertido, está transformado, ou apenas uma estratégia aí dos líderes judaicos usando, né, esse Saulo aí infiltrado para de alguma forma tentar trazer prejuízo para o cristianismo? É isso que nós vamos estudar hoje aqui no programa Lições da Bíblia com vocês que estão em casa acompanhando o programa de hoje. Eu tenho aqui em minhas mãos o manual de estudos. Se você tem o seu, que bom. Se você não tem, procure ter um manual como este para que a nossa conversa faça bastante sentido na sua vida, como faz aqui para a gente também, tá certo? Em nosso blog tem uma informação importante de como você pode ter acesso a esse manual de estudos, tá bom? Pastor Edson, de acordo com a sua personalidade, você não nasceu na Bahia, já trabalha no Brasil há quantos anos, pastor? 15 anos. 15 anos, né? Mas você é natural do Peru. Mas lá na sua região, você é meio desconfiado. Você também desconfiaria da conversão de Saulo no primeiro momento? Como que é a tua personalidade? Eu acho que teria uma desconfiança no início, todo mundo teria, né? Até porque foi muito rápido, né? Não foi assim gradual, depois... Não, foi rápido, foi... Ele não foi à igreja uma vez? Violenta a conversão deles, e às vezes acontece isso, tem pessoas que se convertem bem rápido, outras que demoram um pouquinho mais, enfim... O ideal seria que todos nos convertêssemos bem mais rápido, como foi a experiência dele. Mas, sem dúvida, que deixou perplexa muitas pessoas. É verdade. Sabe que esses dias eu ouvi uma pessoa falando sobre essa questão de evangelização, pessoas que tomam a decisão por Jesus, às vezes rapidamente, né? Uma pessoa falou assim para mim, não, aquela pessoa ali, eu não confio não. Veio aqui num dia, no outro dia já estava dizendo que era convertido. Aí eu falei, mas irmão, e Saulo? Não, que lá é outra história, é a história da Bíblia, a gente tem que receber, tem que aceitar. Então as pessoas têm esse problema, né? Só porque está na Bíblia a gente aceita. Agora, quando é na nossa vida pessoal, na nossa igreja, na nossa comunidade, a gente já fica um pouco mais desconfiado das conversões, das transformações. Mas o fato é que, realmente, a conversão de Saulo foi um assombro justamente, talvez, porque ele era um perseguidor da igreja. Você falou do terror. Você se lembra de algumas coisas que aconteciam naquela época, os tipos de morte que eles levavam os cristãos, como os cristãos sofreram nas mãos de Saulo, Gilson? Aqui, por exemplo, no livro de Atos. Sim. Vamos ler o texto, né? Por exemplo, Atos capítulo 8, verso 3, diz assim, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. E aí,
o texto que é objeto de estudo dessa semana, capítulo 9, a partir do 1º verso, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Então, assim, ele assumiu mesmo uma postura de perseguidor. Na cabeça dele era matar ou morrer, né? Se o cristianismo continuasse crescendo, era uma ameaça ao judaísmo. Então, e outra coisa importante que eu acho, pastor Lanza e pastor Choque, é que no entendimento de Saulo, o cristianismo era uma seita, né? Uma seita profana, uma seita amaldiçoada, que devia ser realmente banida, devia ser exterminada, né? Para Saulo era ridícula a ideia de que o Messias tinha vindo, e o Messias foi Jesus Cristo, né? Foi Jesus de Nazaré, porque, afinal de contas, qual foi o final da história de Jesus na cabeça dele? Foi cruz, né? E a cruz era uma pena de morte para criminosos. Morte humilhante, né? Vexatória. Então, na cabeça dele, o cristianismo era uma ideia totalmente absurda, né? Equivocada, que estava tirando muitos judeus do caminho do Senhor, né? Estavam tirando dos judeus a expectativa do Messias e colocando nesse impostor, no caso Jesus, né? Essa expectativa. Ele era um judeu helenista, né? Como nós vimos nas semanas anteriores. Eram duas categorias de judeus ali, se podemos usar esse termo. Os judeus hebreus mesmo, que ficaram em Jerusalém e não perderam a visão da adoração tradicional. Outro termo que eu não sei se está corretamente aplicável aqui, mas eu vou usar nesse momento, e os judeus helenistas, que tinham sido dispersos por toda aquela região. E ele era helenista, e historicamente os judeus helenistas aceitavam transformações e mudanças religiosas com maior facilidade na sociedade. Mas Paulo tinha uma característica, pastor, ele foi estudar em Jerusalém, não é? Exato. Quando jovem. Então acho que ele pegou todo aquele preconceito que o judeu hebreu tinha em relação aos movimentos religiosos novos, né? Sim, o nome de Saulo é um nome judeu, porque ele tinha pais judeus, ainda que nasceu ali em Tarso. E depois o nome de Paulo é um nome grego. É intencionalmente para pregar aos gentios, por isso é conhecido como o apóstolo dos gentios. Agora, ele era um fariseu ortodoxo. Gálatas fala que era totalmente fanático. Gálatas 22:3 fala que ele era fanático mesmo. Não era um judeu tradicional, ortodoxo. Virou. Tudo isso foi educado aos pés de Gamaliel, quando era ainda criança em Jerusalém. Ele era membro do Sinédrio. Ou seja, tinha todas essas características de um judeu bem tradicional. Um judeu bem tradicional, apesar que ele nasceu fora. Ele também era um cidadão romano, porque nasceu longe. Agora, ele constituiu um agente enviado oficialmente por o Sinédrio e tinha o poder para poder levar presas as pessoas. E todo esse contexto nos ensina que Paulo de Tarso, em Cilícia, virou certamente uma pessoa que era muito definido em suas ideias religiosas judaicas. Só que aí acontece o seu encontro com Jesus, caminho justamente àquele lugar onde teria que levar presos a muitas pessoas. Exatamente. Extremamente zeloso, né? Paulo era um indivíduo muito sincero, né? Mesmo pensando antes da conversão ao cristianismo, né? Ele era um indivíduo sincero e muito zeloso em relação às suas convicções e suas práticas religiosas. Aqui tem uma lição importante para a gente. Apesar dele estar fazendo uma maldade muito grande, ele estava sendo sincero, é isso? Não, e ele estava fazendo aquilo em nome de Deus, né? Ele acreditava... E tem muita gente assim, né? Ele acreditava que estava realmente defendendo uma ideia divina, né? Ao perseguir os cristãos e tentar exterminar com o cristianismo. Combatendo os hereges. Porque
Jesus ser o Cristo, ser o Messias, aquele que morreu crucificado, como nós já dissemos, aquilo era uma ideia absurda, uma heresia, né? Algo totalmente inaceitável. Então, quando ele combatia o cristianismo, ele entendia que estava combatendo uma heresia, né? Ele estava livrando Israel, no seu pensamento assim, tradicional, de um mal. Né? E, então, veja, ele era sincero, era zeloso, mas estava equivocado. E aqui a grande lição é essa. A gente pode estar sendo sincero, mas está errado. Né? Inclusive, não há virtude em estar sinceramente errado. Né? E o fato de ser sincero também não transforma o erro em algo certo. Eu tive um amigo que falava assim, estarão perdidos no tempo do fim, quando Jesus voltar, que a gente usa o termo de inferno, né? Diz que o inferno estará repleto de pessoas sinceras, mas equivocadas. Sinceridade fora do plano de Deus não adianta nada para efeito de salvação, né? Exato. Então, essa era a situação de Saulo, era muito sincero, muito zeloso, mas estava errado. Só que um detalhe, quando veio a compreensão da verdade, ele não hesitou em aceitá-la. Então, aqui está um ponto, né? Quantas pessoas por aí, elas são sinceras, porém equivocadas, mas aí na medida em que elas começam a estudar a Bíblia e novas verdades vêm ao conhecimento delas, assim como Paulo, elas não hesitam, elas aceitam prontamente. Por sua sinceridade, né? Há outros que, infelizmente, rejeitam a verdade. Exatamente. Aí já não há mais sinceridade, né? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, ele diz que o evangelho era uma pedra de tropeço para os judeus. Ele diz, ele tinha uma concepção. Jesus não se encaixava na tradicional expectativa judaica. Ele não se encaixava. Para ele não encaixava com as ideias. Então, por isso que ele se levanta tão fortemente em oposição com essa secta, entre aspas, que estava nascendo. Para Paulo, o cristianismo era uma seita, mas nós sabemos que não era. Né? Jesus ele não se enquadrava dentro do perfil judaico, mas era o representante das verdades de Deus. Né? Pastor Gilson, eu vou chamar um intervalo. Você retoma com esse seu comentário já, tá bom? Não saia daí, nós voltamos já.